Olá, 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 maravilhosa! Que honra ter você aqui com a gente. Que oportunidade, que mesa é essa que o Pai está nos concedendo hoje? Que delícia saber que eu estou aqui hoje para falar de Dev Titus, experiência do lar, trazer aqui para essa mesa para que vocês entendam um pouco de toda essa trajetória, desse legado, dessas estacas que o Experiência do Lar está deixando nos lugares que ele tem passado. E é uma honra porque eu vou dividir a mesa hoje com ninguém mais, ninguém menos que Dani Fortuna. Ô, Minha amiga. mentora querida, minha mentora amada, Dani, que chegou como um presente na minha vida, né, Dani? Amém, Meu Deus, amém. foi de outra coisa que eu não sei nem explicar. De repente, recebi uma ligação Aconteceu. de Surama Bittencourt. Amiga, vai ter uma mentoria aqui. Está vindo uma mentora diretamente de Brasília que forma outras mentoras. Quer Amém. vir? Tô dentro. E de repente nós estamos numa mesa, então eu vou deixar que ela se apresente. Dani, minha amiga, a câmera é sua, a mesa é sua. Conta pra gente quem é você e conta um pouquinho do que é a experiência do lar pra você. Vamos conversar com essas meninas? Sim. O Experiência do Lar, para mim, é como se fosse um grande projeto, é meu carro-chefe, como eu digo, né? Uau, E meu nome é Daniele Fortuna, já sou mentora do Experiência do Lar há 4 anos. que linda. Comecei apenas com 5 mulheres e sempre honro a vida delas, né? Citando elas onde eu passo, porque realmente todo início é importante. Sim, E a gente fica assim com o coração muito grato ao Deus, porque do pouco ele nos levou para o muito. uau. E eu tive exatamente 22 turmas de experiência do lar, né? Já Meu iniciando a Deus. 23ª agora, né? Esse mês de fevereiro, junto com a Giselda, que está aí nos assistindo. Um beijo, Gi, honra tua vida. Também é Que linda. mentora do experiência do lar, junto conosco, né? E tudo começou de uma maneira que eu não imaginava que aquela presença de lar fosse necessária na minha vida. Eu achava que lar era uma coisa assim supérfluo, era algo que era terceiro, quarto, quinto plano. Eu acho que isso é um ponto de inflexão para quase todas as mulheres que acessam a experiência do lar, né? Pelo É, menos a minha primeira turma presencial será agora, a partir do dia 1º de março, mas eu já mentorio mulheres do Mulher Única. Não é a mesma coisa, porém os assuntos se entrelaçam sim, e eu sempre vejo esse ponto de inflexão. O que levam as mulheres para o Mulher Única e o que levam as mulheres para a experiência do lar. Em algum momento elas se perderam, em algum é. momento o Isso coração aí, delas se desconectou se- completamente da casa desconexão. e vem alguma dor, vem algum Isso, sofrimento, isso. e isso as faz caminhar até chegar nesse presente, nessa É obra-prima, verdade. nesse legado, né, minha É amiga? verdade. E E isso foi aconteceu justamente a com minha você história, também. né? Essa foi a sua Também história. foi. Conta pra gente, então. Eu colocava em primeiro lugar o meu emprego, né? Um emprego público, e eu me galgava nisso, eu caminhava em cima disso. Uau. E eu terminei saindo da minha casa, deixei meu lar, não só emocionalmente, mas também fisicamente. Eu Fisicamente. fiz as duas trajetórias para seguir nessa carreira pública. E eu passei, pasmem, 3 anos fora de casa. Uau. Né? E meu marido ficou ali segurando as pontas, eu ia uma vez por mês ver ele, né? Até o ponto Não, que voltamos. Uma vez por mês, vê o quê? meu marido, O que que acontecia? Era eu outra morava, cidade? eu morava em Recife e ele morava Entendi. em São Luís, e meu concurso era em Entendi. Recife. Entendi. E aí Então eu você. ficava nesse indas e vindas, Uau, uau. muito Não difícil. tinham filhos ainda. Tinha uma filha Já já tinha tinha. uma filha. E aí ela ficava lá com o pai, Não, ela ficava comigo e ficava em Recife. viajava comigo uma vez por Entendi. mês. Entendi. E eu vivia assim toda a trajetória do que é realmente esse abandono, sabe? Uau. Ele é muito complicado, ele mexe com a estrutura também da nossa maternidade, mexe também com nossos filhos. A minha filha ficou sem referencial, né, de De casa, de casa, lar, de de segurança, de. segurança, né, Meu de entrar na Deus, sua que casa, essa é a minha lindo. casa, essa é a minha cama. Isso faz Esse é o meu um, espaço, esse é meu né? lugar, né, no Sim, mundo. pertencimento. E a gente sabe que pela experiência do lar, é onde o coração se forma, é no lar, né? Sim. Então o coração da minha filha estava sendo formado fora dele. Uau. Então eu vivi isso de uma maneira muito forte. E depois de 3 anos, quase beirando a um divórcio, né? Eu realmente pensei, planejei o divórcio no meu coração. Ele criou uma raiz muito profunda. E o Senhor me Fazia sentido, resgatou. né? Tudo Fazia fazia sentido para sentido. mim. Tô aqui, tô trabalhando, o Eu não vou casamento não tá abandonar, bom, não vou abandonar. O casamento não é minha o coração segurança. tava no emprego. Sim. Uau. E eu não vi o casamento como minha segurança. Gente, que sério isso. Não vi o É, casamento como a como minha segurança. segurança. E aí, o emprego era a minha segurança.
O dinheiro era a minha segurança. Meu Deus. E aí tudo desvirtuou na minha vida. Uau. Quase beirei um divórcio. Realmente eu pedi o divórcio ao meu marido. Eu não via mais um motivo para estar junto. Não tinha mais objetivos em comum. E ele disse assim, a seguinte frase: eu vou orar por você. Ô, gente. Ele se colocou nesse Ele lugar. enviou um homem de Deus. Existia um homem de Deus nessa casa. Amém. Uau. E foi isso que o Senhor me chamou de volta. Ele disse: filha, renuncia tudo. Meu Deus. Ele me chamou numa tarde e disse: renuncia tudo. Entrega seu Isaac. Foi. E ali eu entreguei. Eu lembro que eu assinei aquele requerimento pedindo licença sem vencimento de instituição. E eu tremia, minha mão tremia. Era um passo de fé ainda, Era um Dani, passo de naquele fé. momento. Eu não sabia, o passo de renúncia era muito maior do que eu poderia imaginar. Meu Deus. E Deus me colocou dentro da minha casa de volta, fez o movimento da gente sairmos de São Luís, fomos morar em Brasília, né? O emprego do meu marido, ele mudou, a igreja. E quando a gente chegou ali em Brasília, eu não conhecia ninguém. Meu Deus. Eu só ficava dentro da minha casa, sem emprego e sem nenhuma perspectiva. Meu Deus. Aos olhos humanos. Aos olhos humanos. Aos olhos humanos. Qual mulher que vai dar um passo desse de renúncia, né? É muito forte para uma mulher hoje em dia. Mas eu vivi todas essas dores dessa renúncia. E ali no meu lar, eu dizia para o Senhor, eu quero trabalhar, eu preciso sair, preciso ter um nome. Eu preciso correr atrás disso. Ele dizia: não, filha, você precisa reconstruir. Meu É o Deus, contrário. reconstrói os muros. Reconstrói os muros. Isso mesmo. Que lindo. E aí foi quando ele começou a trabalhar na reconstrução do meu casamento, da minha maternidade. Meu Deus. Tá, eu não tinha nada em casa, meus pires todos quebrados, pratos quebrados, copos faltando. Eu Meu peguei Deus, que uma casa forte abandonada. Literalmente. Literalmente. Que lindo. E quando eu comecei a ver tudo na minha casa sendo reconstruído, meu casamento, minha maternidade, o Senhor disse assim: agora você vai conhecer a experiência do lar. Uau! E eu realmente recebi o convite para uma turma de uma amiga que tinha feito na casa da Dev Tyrus. Então ela estava assim ansiosa de aplicar o curso. Uau! Isso foi lá em 2000. Veio com a experiência fresca da fonte, gente. Sim, da fonte. da Que fonte. privilégio. E ela veio justamente em 2018 e me apresentou esse projeto. Dani, eu tô fazendo minha turma de experiência do lar. Você quer participar? E eu disse: tá bom. E quero até honrar a vida dela, minha mentora Alba Bassi. Alba Bassi, de Brasília. De Brasília. E aí a gente fez o presencial. E eu me via nessas páginas desse livro. Meu Deus. Apesar de ser muito confrontador, que ainda ele batia muito comigo. Era como se fosse uma água batendo num... As crenças, arrebenta, né, que estavam né? ali na... O Espírito Santo vinha e me apresentava muita coisa e eu, às vezes, era meio relutante, né? Não é fácil. Não Ele é fácil, muito confrontador. não é fácil. Ele é lindo, gente, olha aqui, é uma capa tão linda, tão delicada, ele é lindo. flores, branco, mas o que esse livro nos confronta só para mulheres corajosas. Só as corajosas. Só as corajosas. E eu lembro que minha família fazia refeições, era no sofá. E aquilo era natural para mim. Não havia para mim conexão com a mesa. Certo. E essa conexão, ela surgiu quando eu li aqui o princípio da mesa, nesse livro. Uau. Mas mesmo assim eu disse: Senhor, eu ainda não estou satisfeita. Eu preciso mais dessa fonte da mesa. E aí foi quando a minha mentora, percebendo a minha resistência de trazer minha família para a mesa, e eu passei por isso hoje que eu vivo esse legado da mesa, de levar essa palavra para outras igrejas, para as mulheres. Queima em você, É né? porque eu vivi a resistência. Sim. E o Senhor, ele foi me confrontando e dizendo: não, filha, você precisa trazer. A dor gera Você autoridade. precisa sentar à mesa. Tem Não mulheres... é falar, é viver a Viver a mesa, mesa. né? É viver a mesa. E ali eu li o livro O Princípio da Mesa, da Dev Tyrus, né? Experiência da Mesa, desculpa, é um livro menor. Sim. E ali eu tirei 6 benefícios. Porque para mim eu precisava ser prática. A mente dominante, né? A mente dominante tem que buscar o que eu vou A ganhar com praticidade. isso. O que eu vou ganhar com isso? Por favor. Porque o trabalho é grande. A Sim. gente não vai tirar o trabalho. O trabalho vai existir. A diferença é o nosso coração. É o empenhar valor naquilo. A motivação do A nosso motivação. coração, né? A motivação não é pôr uma mesa bonita, tirar foto e mostrar para as amigas do Instagram. Isso. A motivação é resgatar corações. Sim. É honra, né? É É honra, princípio. É princípios. saber que quem está na mesa é ele. Não é sobre talher, não é sobre prataria, é sobre a presença do Pai. E eu tinha uma Isso é única louça, inegociável. né? Que eu Uau. casei com essa louça e eu comecei a colocar para minha família, comecei a sentar. Tava guardada essa louça. Tava guardada. Guardada. Guardada para uma Um possível evento muito oportunidade. especial de convidados que iriam para sua casa. Isso Gente, mesmo. a história não muda. Eu só quero te contar que, assim, se você tá olhando isso, assistindo isso agora,
e falando, meu Deus, eu tenho um armário ali cheio de coisas. Acredite, é um ponto de inflexão. Você precisa de descer essa louça, né, amiga? Amém, Ela amém. precisa de ser Oramos por usada. esse tempo na vida das mulheres, né? Isso, é E aí isso. eu comecei a utilizar essa louça. Eu sei que era a mesma louça, mas tinha um motivo. O Senhor tinha um motivo, Uau. né? E ali nós começamos a comer à mesa. Meu marido tinha um costume de comer em pé, né? Meu Deus, não era nem no Então sofá, não era em foi, pé. era em pé, né? Comia muito rápido e ia embora trabalhar. Então assim, até chegar nesse ponto dele sentar, levou muitos anos. Meu Deus. Né? Então, eu comecei primeiro. Então, às vezes, a gente precisa começar primeiro, dar o primeiro passo. É Porque a gente fica necessário. esperando outras pessoas fazerem por nós. Eu lembro lá na minha casa, quando eu comecei esse ponto de inflexão da mesa, que foi algo que me chamou para dentro de casa também, eu colocava a mesa e meu esposo ficava extremamente irritado, porque ele falava assim, de novo, esse tanto de coisa na mesa. Aí ele vinha, tirava o garfo que eu tinha colocado, pegava o garfo dele. Resistência. Aí ele tirava a taça que eu tinha colocado e pegava o copo de 500 ml da academia. Era um confronto. Hoje, É. espiritualmente falando, nós sabemos que são São confrontos confrontos. para ver se a gente vai ou não se posicionar, E entender continuar, né? e continuar. E eu sei que eu persisti, eu decidi, e glória a Deus, né? Porque eu tinha ali o Experiência da Mesa como livro de cabeceira, e a Dev nos fala, né, que nós vamos É. passar por essas dificuldades. Sim. Eu já comecei a seguir mulheres que hoje honram e caminham comigo, tem uma honra, né? Carla Martins, Sim. Uma Márcia querida. Barros, Alexandra, e fui, né, galgando, sente-se à mesa, e experiência do lar, e tudo isso foi trazendo um fundamento para minha mesa, e trouxe, resgatou meu marido, resgatou meus filhos, resgatou relacionamento. Então, em mim, eu falo que a mesa da nossa casa resgatou coisas diferentes dentro de cada um de nós. Amém. Em mim, ele resgatou a feminilidade, ele lindo. resgatou o servir, o estar disposto a servir. Nos meus filhos, ele resgatou a comunicação dentro de casa, o pai e a mãe que olham nos olhos e perguntam, e aí, como é que foi seu dia? Me conta. Para o meu esposo, resgatou governo e honra. Amém. Meu esposo era como Mefibosete, ele não se sentia pertencente à mesa. E quando ele entendeu e me trouxe esse testemunho do tipo, eu tinha dificuldade de ir para a mesa porque eu nunca tive mesa na minha casa, eu nunca me sentei numa cabeceira, então a minha identidade se chocava com aquele negócio. A falta de identidade que eu tinha naquele momento não me permitia usufruir de uma cabeceira de uma mesa. E quando eu entendi que aquilo ali era a minha posição de patriarca, de sacerdote dentro da minha casa, eu entendi o porquê que você insistiu tanto com que eu viesse para a mesa. Então, eu acho que o lindo da mesa é isso, né? E a identidade dele foi resgatada. Resgatou a identidade do meu marido. Amém. E eu digo isso muito para as mulheres. Sentem e ouçam esse resgate, ouçam o que o Senhor quer de cada uma de vocês, né? E de mim também. Para mim era mais o ato de servir. Eu não estava acostumada a servir minha família. Para mim, eu achava que as pessoas tinham que sempre me servir. Então, eu escolhi a posição contrária. Servir primeiro, né? Amar primeiro, respeitar primeiro. Né? Então, a mesa me trouxe essa conexão comigo mesma. Vai ter trabalho? Vai, mas tem benefícios por trás. A honra ao Senhor na mesa. O empenhar valor de estar à mesa. O ouvir o Pai à mesa, né? Coloque sobre a mesa os pães da presença para que venham diante de mim o tempo inteiro. Êxodo 25:30. Então, eu comecei a ver o espiritual fluir na minha casa. É isso. E aí as coisas foram se renovando. Gente, eu fui ganhando louças. Que lindo. Eu fui ganhando louças do meu marido, eu fui ganhando louças, até as pessoas da igreja me davam louças. Meu Deus. Eu só tinha uma, como eu falei para você, e o Senhor foi lançando isso na minha vida. De repente, ele foi respaldando, né? Isso respaldando. Mesmo. E aí, quando eu terminei esse curso, Thay, eu disse assim, eu quero aplicar esse curso, eu quero que as mulheres conheçam essas pérolas que tem nessas páginas. Eu preciso que elas conheçam, porque eu fui mudada por elas, foi um divisor de água na minha vida. Eu falo que é igual a mulher da dracma perdida, né? Isso tem queimado no meu coração. Eu estou fazendo as lives, né? Eu não estava em casa e elas culminam sempre na experiência do lar, da importância da gente voltar para o nosso lar, pegar as rédeas. Essa dracma, né? Porque quando você encontra, quando a mulher encontrou, como ela fez com as vizinhas? Venham se alegrar comigo. Eu encontrei a dracma perdida. E quando a gente se encontra na experiência do lar, se encontra como essas guardiãs do lar que todas nós somos. Queima em nós essa vontade, né? De acender outras mulheres. Vem, eu encontrei, vem encontrar a sua também. Amém. E eu sou essa comedora de livros. Eu leio um livro assim instantaneamente. Eu amo livros.
Escrevi o meu, daqui a pouco eu vou falar. E o Experiência do Lar, eu li o livro 2 vezes. Eu disse assim, Senhor, eu tô pronta. Meu coração queima, tá pulsando. Meu Eu já li o Deus. livro 2 vezes, agora falta Me as libera. mulheres. Me libera e Me traz libera, as mulheres. traz as mulheres. Mas ele trouxe. Ele trouxe Uau. 5 valiosas mulheres, como eu falei no início. Mas ele disse pra mim assim, filha, você vai cancelar agora o início dessa turma, porque você vai ter comigo. Meu Deus. Você vai ter um tempo comigo. Eu vou te levar direto na fonte. Você vai receber palavras diferentes minhas. Aleluia. Você vai receber um transbordo diferente meu. Porque não é só o copo cheio, é o copo transbordar. Uau! Não é só o copo cheio, é o copo transbordar. E ali, quando eu me Lindo. coloquei nesse lugar de mentora, que já foi um novo posicionamento, eu saí de aluna para Para mentora. Então, fui ter com o Senhor quase 5 meses. Uau! 5 meses. Secreto. E as meninas Quarto esperando. fechado. Quarto fechado, e as meninas Meu esperando. Deus, que lindo. E quando eu iniciei esse processo com o Senhor, eu li a Bíblia de uma forma muito rápida, muito dinâmica. E é isso que eu transbordo hoje. Uau. Né? É desse tempo, desse lugar que eu fui, como uma mulher samaritana, né? Eu ainda estava com muitas feridas. E eu precisava daquele lugar, naquela fonte. Meu Deus. Direto, assim. É sobre experiência. E o nome, eu falo que todas as vezes o nome ainda surpreende a gente, porque de fato é sobre uma experiência. É. Né? Eu tenho falado muito que não adianta a gente trazer mulheres com uma retórica muito linda, mas que não viveram o processo. Sim. Porque uma mulher pode muito bem, hoje, qualquer mulher pode Lê ir esse na livro. Amazon, ler esse livro e mentorear mulheres. Mas se ela não viveu o processo, isso nunca vai ter fundamento. E o lindo do Experiência do Lar é essa moção que ele faz de outras mulheres. Tito, né? Tito, De levar, ensinar outras mulheres, mulheres. ensine outras mulheres. Levar isso. E eu não, naquele período eu até me chateei, me frustrei, mas eu atendi o chamado. Eu obedeci, eu fui todos os dias. Hoje eu vejo a dimensão daquilo que o Senhor me chamou no início. Foram 22 turmas sem parar. Meu Deus, eu Quase falo. 1.200 mulheres mentoreadas. Que coisa linda. Quem tem a parede é a Giselda. É, que tem uma parede que mostra pra gente com os post-its. Com os post-its, com Meu tudo. Deus, aquilo é lindo. Eu não sei se ela já gravou pro YouTube, mas ela deveria gravar aquela parede, porque Sim, aquilo ela tá ouvindo agora. nos constrange em avançar, falar, né? Eu preciso avançar. Outras mulheres precisam se encontrar isso daqui. Isso é muito incrível. E é isso que a gente quer passar para as mulheres. Não é só iniciar por iniciar, não é só fazer por fazer, é fazer por um chamado de ser mentora, né? E essa multiplicação, eu vejo tantas mulheres, eu tenho um chamado para ser mentora, eu quero ser mentora, mas elas não querem também multiplicar para outras mentoras. É tão louco isso, você falou isso na nossa mentoria e abriu tantos meus olhos. Fala um pouco sobre isso, esse olhar que você entendeu depois que uma mulher acessa a Experiência do Lar. Quando eu li essa parte da mentoria, do Guia da Mentora, eu me assustei com a forma como a Dev retratou a multiplicação. Sim. Me chocou. Choca mesmo. Choca porque ela coloca é algo aqui, tão real e a gente fala, meu Deus, é surpreendente, né? É, porque os eu comecei números, com 5, os números. né? Eu comecei com 5. E aí eu dizia, meu Deus, se eu mentorear a cada 8 mulheres que treina mais 3, você vai ter 24 mulheres alcançadas. E assim vai. Olha isso. Porque a sua Olha as sementes que estão sendo plantadas. Multiplicação. Meu Deus, isso é muito precioso, muito lindo. Se eu mentoreei a Tainara, a multiplicação dela vai ser a minha multiplicação espiritual. Sim, exatamente. Tá ligado, tá entrelaçado. São as pedras, né? Se a gente pensar pedras na coroa, um monte isso de pedrinhas ali sendo juntadas. Porque a multiplicação que o mundo nos apresenta é diferente. A multiplicação espiritual é de outra maneira. Então, impactando 1.200 mulheres diretamente com a experiência do lar que eu fiz, eu posso somar aí que já foi mais de 6, 7 mil mulheres. Meu Deus, isso é muito que incrível. Que vai, né, transbordando. Então, eu aprendi uma coisa com a experiência do lar. No reino, a gente não pode reter nada. Nada. A gente tem que liberar tudo. Até as nossas vestes, quando for preciso. Sim. Nossas sandálias para as outras caminharem. E principalmente o que eu aprendi, as minhas louças que eu recebi do pai. Eu amo essa história, que todas as louças que você recebeu hoje Hoje elas estão disponíveis para as mulheres lá em Brasília levarem as louças, montarem suas mesas, elas sabem disso. E isso me alegra o coração. Que lindo.
Eu nunca falei isso, né? Mas naturalmente, realmente aconteceu. Porque a gente começa a montar a mesa e recebe mulher e vem, e logo, lógico, final do ano, ou quer fazer um aniversário, amiga, você me empresta tal coisa? E eu falo, gente, vem, pega, eu não preciso nem de estar em casa. Mas é sobre isso, eu nunca tinha caído a minha ficha de que é para o reino. Sim, Aquelas louças não são para minha casa, para usufruto da minha família exclusivamente, é para o verdade. reino. Para servir, Leva, né? vamos servir, Vamos vamos servir. deixar que outras pessoas tenham essa experiência na Amém. mesa, né, minha amiga? E aí, quando eu cheguei na 20ª turma, o Senhor me pediu experiência do lar como mentora. Uau! E aí eu fiquei com o coração muito pesado, porque foi aquilo que eu aprendi a fazer com ele, foi aquilo que eu estava ali multiplicando. E aí, quando ele me disse assim, me entrega a experiência do lar. Ele é meu, ele não é seu. Uau! Ele é meu. Uau! E eu preciso que você me entregue para que eu capacite você para ser mentora de mentoras. Aí eu, Que mentora de conversa é mentoras, que essa? conversa é essa? Como Que assim? lindo! E ali, depois de 2 semanas, eu consegui fazer essa oração de entrega do experiência do lar. Meu Deus! Como mentora, de ter turmas na minha casa, de ter turmas diretamente relacionadas a mim. As primeiras 20 turmas, então, foram Foram. você como líder mentoreando Sim. mulheres na sua casa. Sim, na minha A partir da casa 20ª turma que você teve esse ponto de inflexão. foi. E aí eu Uau. comecei a delegar para as mulheres, a elas mentorearem junto comigo. Vem fulana, vamos mentorear junto. Que Vem lindo. ciclano. Então eu comecei a ensinar na prática. Meu Ensinar Deus. como elas poderiam mentorear, como elas poderiam receber, como a experiência do lar traz isso, né? Então, hoje meu carro-chefe, esse guia da mentora, é meu carro-chefe. É isso, a Dani esmiuça o guia da mentora eximiamente bem. Falo porque eu fui mentoreada, tive o privilégio de ser mentoreada por você. E esse A nossa acompanhamento turma pra foi mim é uma das extraordinário. primeiras turmas nesse novo formato de mentorear Sim, mentoras. Sim, foi presencial. Que marco, Foi hein, a minha primeira amiga? presencial em Goiânia. Uau, foi a primeira presencial. Primeira presencial. A nossa turma teve um marco muito grande, né, amiga? Eu quero que Sim. você conte, porque eu sei que isso mexeu muito com você. Pois é, eu vim para Goiânia dia 28 de dezembro do ano passado, para a gente começar essa turma aqui, né? Mulheres assim, apresentadas pelo Senhor. Meu Foram Deus, assim que na conexões, lista, né? né? Foram na lista. Ele desceu a lista. Foi. E aí a Surama, né, convidou todas vocês, a Surama é uma gente, querida. eu quero honrar a vida da minha amiga Surama, que foi esse ponto. A Surama tem uma capacidade também de juntar mulheres. Eu vejo nela né? é algo dela, é um ministério dela, é uma unção que está sobre ela. Primeiro porque eu acho que ela já entendeu a mensagem de que no reino nada se retém, tudo é para todos. E eu quero honrar a vida dela porque ela podia muito bem ter, no egoísmo de muitas mulheres, né, que agem hoje, que até nós, em algum dia da nossa vida, podemos ter feito isso. Ela podia muito bem ter pegado a Dani, colocado numa caixinha e falado, vem aqui para casa florescer, faz só aqui comigo e com a minha mãe. Não, ela teve o coração no reino de multiplicar. Venham mulheres, venham mais ela é uma mulheres. Mulher alinhada no reino. Então ela, de fato, é um privilégio caminhar e graças a ela ter aberto a Casa Florescer, isso. Hoje temos 4 mentoras tops no mercado aqui em Goiânia. Oh, meu Deus do céu! Né? Que estão assim, começaram já as turmas, já estão fluindo. Mas ali, no dia 28, foi difícil. Meu Deus. Porque nós estávamos exatamente vendo o capítulo sobre a organização do lar. Foi. E naquele momento, a Surama deu um pulo da cadeira e ela... Vamos orar pela Dev agora. Sentindo o espírito de orarmos pela Dev. E ali a gente começou uma oração linda. Gente, quem dia 28 de dezembro estaria fazendo experiência do lar? 28 de dezembro, entre o Natal e o Ano Novo, estávamos nós reunidas na sala da Casa Florescer. A gente tinha falado sobre honra e estava falando sobre organização. E de repente veio, Dev, vamos honrar a vida da Dev. A Dev precisa ser honrada, vamos todo mundo orar por ela, todo mundo no chão. De repente um mover espiritual, orações fortes, né, amiga? Foi, todo mundo assim, tava numa unidade tão grande que tava todo mundo no chão. Não entendi aquilo, assim, de primeiro não peguei Humanamente a gente não consegue entender. E a Dayana começou a orar, e ela começou a orar, e aquilo no meu coração vinha assim, filha, ela já está comigo. Meu Deus! E aí como assim? Aí eu estava chorando muito, abri os olhos, e aí quando a gente sentou, a Cristiane falou assim, gente, acabei de receber uma notícia que a Dev acabou de falecer. Meu Deus, só quem viveu esse dia para entender... Eu creio assim que naquele momento a gente entrou num processo de oração profundo e de se jogar naquele momento no Espírito, porque realmente Jesus ele só passeia, ele só anda quando ele tem um acesso. E nosso acesso ali foi a oração para ele ir.
Uau. andar ali. E eu creio que ele mostrou aqueles frutos para a Dev. Uau, essa visão é linda, né? Eu também creio Eu muito creio nisso. nisso. Porque era uma data tão improvável, né? Sim. 28, quem em pleno, né? 28 de dezembro ia estar numa turma de mentoria, E a prestes a gente virar o ano. desmarcou, né? Desmarcamos, ia ser Foi, dia era para ter 10. sido outra data, e de E a gente repente jogou pro dia 28, ai, 28. todo mundo podia, então vamos. É, E foi muito Muito forte. forte. Eu acho que foi algo mesmo. Eu não sei as outras meninas, mas eu senti como uma aceleração. Naquele dia fez um estalo na minha Foi. cabeça e projetos que eu tinha, porque eu queria muito mentorear a experiência do lar, mas eu me via mentoreando a experiência do lar perto já de abril. Eu falei, vou começar uma turma. Normalmente a gente começa pós-carnaval. E aquele dia me veio um sentimento de urgência, que a gente tem falado que Foi Deus não isso tem aí. pressa, né? Ele tem urgência. urgência. Pressa não, porque ele é o dono do tempo, mas ele inculca em nós uma urgência de que o reino dele de fato desça. E naquele momento, eu olhei para as meninas e falei, existe uma urgência que a experiência Sim. do lar alcance mais e mais pessoas, então vamos parar de negociar. Começa a marcar datas e vamos, e você veio e entregou palavras proféticas para cada uma de nós. Amém. E foi uma experiência muito, E lembra que muito, naquela muito tarde profunda. eu falei, Thay, a sua chave é o online. E assim, E eu eu joguei tenho que aquela compartilhar chave isso com sobre você, você. porque, gente, se tem uma coisa, eu falo assim, duas coisas que eu venho falando na minha vida. Eu sempre olhei com um olhar de admiração muito grande para professores e sempre falei a frase, mas isso não é para mim, porque eu odeio ensinar. Essa frase me acompanha desde a minha adolescência. Acho lindo, não sei o quê, mas não é para mim, porque eu odeio ensinar. E aí, quando eu comecei a superar a história do odiar ensinar e comecei a ver que o que eu fazia no Mulher Única, nas mesas de Sim. mentoria, naturalmente com mesas de amigas, era um ensino, eu comecei a falar assim, mas o online não é para mim. O online não é para mim. Eu gosto de mesa, eu gosto de ver a pessoa na minha frente, eu gosto de pegar. Então, o online, é lindo esse movimento do online, mas o online não é para mim. Vem a Dani, nesse dia, nesse lugar, depois desse mover completo profético, ela fala assim: na sua mão está a unção do online. Eu falei assim: meu Deus do céu, o que é que esse online quer comigo? E de fato, minha amiga, eu acho até que nós podemos entrar, né, em tudo que está acontecendo agora. Sim. Porque, de repente, alguém que era do online e que nós vamos trazer para essa mesa para contar um pouco sobre isso, e já estava conectada comigo por conta de um evento presencial, mas morava em outro país, mandou uma mensagem e falou assim: eu preciso fazer a experiência do lar. Amém. E, ao mesmo tempo, ela falou com você, porque viu que eu estava sendo mentoreada por Foi você. no mesmo dia, né? Foi no mesmo dia. No dia que a Dev Gente, morreu, que Deus ela é se lindo conectou demais. comigo e com você ao mesmo tempo. Olha A gente que não força sabia. isso. Não, ninguém sabia. Ninguém sabia de sabia. nada. De nada. No dia que a Dev morreu, foi o dia que ela mandou uma mensagem para mim e disse assim: eu preciso que você me acompanhe. Meu Deus. Entendeu? Então ficou essa conexão entre eu, você e ela. Existiu uma ponte Sim, e a gente não quis reter, né, amiga? foi. Eu Isso acho aí. que foi outro ponto de inflexão para mim, uma quebra de barreira muito grande. Porque eu já fui a mulher lá atrás, enquanto eu era do mundo corporativo, eu era uma mulher muito manipuladora e centralizadora. Tudo que eu fazia, tudo que estava comigo era meu e eu protegia as 7 chaves. Sim. E desde quando eu entrei, né, para mentorear mulheres, que eu entendi que a dinâmica do reino é completamente diferente da corporativa e comecei a entregar, né? E quanto mais você flui, mais você recebe, quanto mais você transborda. A fonte é inesgotável, a fonte amiga. É inesgotável. Ela é inesgotável. Nesse dia, aquela mulher velha quis vir e eu falei assim: não, aqui não. Aqui é sobre o reino, não, nunca será Amém. sobre nós, nunca será sobre a Tainara, nunca será sobre a Dani, será sobre o reino. Nunca foi sobre a Dev. A Dev foi, eu acho que ela é um exemplo de abertura para o reino, porque ela entrega um livro Amém. com toda uma matéria e com um guia para você mentorear. Ela não colocou chaves, ela não colocou burocracia, ela não colocou nada. Ela te entregou tudo. Tudo pronto. Ela entrega tudo. E aí a gente quer reter para nós, né? É verdade. A gente quer, você Hoje falou. O maior combate é isso, né? Fala sobre isso. Antes da gente chamar a nossa convidada. Não retenha, apresente, entregue para o Senhor o teu talento, porque Ele vai fazer multiplicar isso. Né? E durante muito tempo eu quis reter também.
né? Eu entendia que reter, que eu poderia ser a melhor, que eu poderia fazer com o melhor. É tão importante a gente falar sobre É, isso, porque eu sei que é uma muitas mulheres se competição, né? sentam nessa mesa e às vezes não colocam para andar o projeto do Experiência do Lar, porque ela tá ali pensando como que ela vai reter, como que outras mulheres não vão acessar. Mas se a mulher pegar esse livro e ver que lá no final tem um guia da mentora, ela vai achar que não precisa de mim. E nunca foi É, sobre isso, nunca né? foi sobre isso. Nunca foi sobre isso. Não é sobre a competição, é Não. sobre você fluir. É. É o contrário, entendeu? E o mundo nos apresenta essa competição de uma maneira muito forte. Sim. Ah, porque a Tainara fala melhor, ah, porque a Dani tem isso, ah, porque a Tainara tem aquilo. Não, cada uma vai se conectar com mulheres que estão conectadas com o seu Com o propósito. seu propósito. É muito nítido isso e quem vive isso entende. Quero trazer duas situações. Primeiro, quando a Dani formou, né, Dani? Você formou Sim. essa turma de mentoras aqui, como você Foi. falou, já saíram mentoras preparadas, Sim. focadas em fazer acontecer. E mulheres que acompanham, eu e a Su, nós ministramos Mulher Única juntas, como Sim. líderes na mesma turma, durante muito tempo. E quando veio a experiência do lar, que as mulheres começaram a se inscrever e elas perceberam que nós não iríamos mentorear a mesma turma naquele momento, elas ficaram sem graças, falavam assim: nossa, mas eu descobri que não é a Tainara que vai dar com você a turma. Nossa, eu descobri que não é a Surama, que parecendo que estavam falando debaixo de 7 chaves. É. E quando a gente conta para elas que não é mesmo, porque de fato nós entendemos que existe Sim. um chamado para ela e um chamado para Verdade. mim. E hoje a gente consegue, por exemplo, identificar, amiga, tem uma menina que fez contato comigo, mas eu acho que ela vai se encaixar tão melhor na sua turma, porque eu sei que o que vocês vão entregar diz a respeito da sua essência e ela precisa disso. Então eu tô mandando ela para você mentoreá-la. Cara, eu fico extasiada de saber que nós conseguimos chegar nesse nível de maturidade. É verdade. E é esse nível que eu quero entregar para todas as mulheres que se sentarem Amém. na nossa mesa. É entregar, né? Entregar. O entregar tudo, né, no altar. É você entender isso. Você orar pelaquela mulher, não, essa mulher aqui, ela vai se encaixar melhor, né, com a Thay, a essência da Thay, a forma como a Thay se comunica, como ela abraça, às vezes, uma mulher que está ferida na maternidade, que precisa da sua maternidade para ser curada. Isso é né? só um olhar de quem está juntinho com o Espírito Santo, minha amiga, para ter esse olhar. E você tem Assunção, você carrega Assunção. Amém. E aí veio o Experiência do Lar Europa, né, amiga? Eu quero trazer a nossa convidada para... Primeiro eu vou trazer para a gente contar como que aconteceu, ver se a gente entende primeiro, né? Que às vezes até no nosso coração fica confuso. Então, por favor, Gelian, toma conta dessa mesa, minha amiga. A Gelian também, não coincidentemente, gente, a Gelian é de Portugal, né, minha amiga? Isso. Na verdade, ela não é, ela mora em Portugal, ela é daqui do Brasil, mas mora em Portugal. E por coincidência tá aqui com a gente nesse dia, né? A Gelian Jesuscidência. Nessa Jesuscidência. O que aconteceu, a Gelian? Por favor, primeiro se apresenta, chega na mesa, fala seu nome, conta aí. Boa tarde, bom dia, não sei que hora que você vai assistir. Então, meu nome é Gelian, sou casada com o Johnny, mãe do João, mãe do Lucas, sou morrendo de saudade, inclusive. E é isso, eu encontrei vocês num momento, assim, que eu tava sedenta. Eu ainda estou, né? Mas eu tava, assim, sedenta e um pouco perdida dentro desse chamado. Por quê? Eu já tava entendendo o que Deus estava fazendo no meu coração, no meu lar. Tinha a ver com a minha casa, tinha a ver com esse regresso à casa. Uau. Porque, sim, eu também era essa mulher que trabalhava muito, imigrante, imagina, morando em Portugal, tendo que ajudar, sustentar e a correr atrás. Então, mas eu já tinha regressado para casa, eu já estava de volta, mas eu estava muito perdida. Perdida no sentido de o que eu estou vivendo aqui em casa também é maravilhoso, mas não pode ficar só comigo. Uau. Só que o que eu faço com isso? Sim. Como é que eu levo isso para outras mulheres? Eu sei que é disso que se trata, de não só viver, mas de fazer outras mulheres vivenciarem isso que eu estou vivendo dentro do meu lar. Então começou como você, Dani, começou lá na minha casa, eu e Deus, meus filhos, meu marido, e depois eu pensei assim, não, é preciso algo de muito valor aqui, para isso ter um peso lá fora. E aí entrou a Experiência do Lar. Já tinha conhecido a Tainara no Abalar, porque eu já estava à procura dessas, sabe, o lar? Sim. Eu estava à procura disso. Essas ferramentas, né? Exatamente, essas ferramentas. E aí então eu fui para um encontro presencial, conheci a Tainara. Depois vi que ela estava se formando. Eu falei assim, meu Deus, ela está se formando em quê? Experiência do Lar, eu quero. Que delícia. No dia que a Def morreu, eu vi vocês postando. Deus. Sim, estávamos juntas. Exato, nesse momento que você está aí falando. Engraçado que eu já tinha lido o livro Experiência da Mesa
Quando ela morreu, claro, eu fiquei mal a noite inteira. Eu tava na Espanha, viajando, a noite acabou. Assim, aquela Acabou noite... a graça, né? Acabou a graça. A gente tinha que terminar o curso, a gente ficou sem força, Foi, né, a gente ficou amiga? sem força, a ficou gente sem tava força. assim caminhando no deserto. É, A gente ficou órfãos. literalmente, ficamos Exato. órfãs. Foi um Essa momento de foi a palavra, orfandade. foi. E aí eu passei um tempo, eu voltei de Goiânia e eu fiquei um tempo assim tentando administrar aquele sentimento de orfandade Muito dentro forte. de mim. Uhum. E eu lembro que no domingo eu fui internada, com a pressão Uau. muito alta, um nível de estresse por conta desse luto que eu estava vivendo e me sentindo órfã. Meu Deus, Foi bem isso foi forte real. aquele dia. Mas a morte da Dev nos mostrou tantas coisas. Sabe o que eu achei lindo? O movimento dos maridos contando para as esposas ou se solidarizando com as esposas. Sim. Quantos maridos eu vi? O meu marido, nossa, amor. Parece que eles sentiram. Foi, meu marido Meu sentiu marido não também. conhecia, nunca tinha escutado a Dev nitidamente para parar, mas ele sabia que existia um legado que nós estávamos vivendo e que Sim. falava que tinha vindo da Dev. Então, quantos homens se solidarizaram conosco, né, com essas mulheres que Verdade. perderam? Nós perdemos, de fato. A sorte nossa é que ela foi uma mulher tão transbordante que ela deixou algo tão maior do que um corpo físico aqui para nós, né? Tão palpável, um legado tão pontual que parece que reacendeu uma chama em muitas mulheres que estavam aí mornas, que estavam sem saber o que fazer. Eu sinto Verdade. que reacendeu, foi um vulcão do tipo, vamos nos unir, vamos pegar as mãos e vamos caminhar. E a Europa foi justamente isso. A gente deu um pontapé inicial em julho do ano passado, né? Fomos ali na casa do Arco, na casa da Bruna, né? Iniciar um projeto lá em Portugal, depois de muita oração, né? Entendendo do Senhor, e nós iniciamos Portugal. Só que o Senhor, em outubro do ano passado, ele me disse algo contigo ainda em Portugal. Uau. Algo comigo em Portugal, mas já está lá funcionando, Senhor. Tá rodando, tá Tá multiplicando. rodando, as turmas estão multiplicando, a Bruna tá dando conta, a Iris está ajudando. Uma pausa. Gelian não sabia de nada disso. Não. sabia que já tinha ido lá em Não Portugal. conhecia a Dani, ainda não Que sabia de lindo. nada disso. Que Não, Pois é. nem imaginava. E aí foi quando a Geli entrou em contato comigo naquela noite. Eu passei muito tempo conversando com ela, dizendo que estava na Espanha, né? O fuso horário para ela era difícil. E eu disse, Senhor, que mistério é esse? Naquele dia, Uau. muitas mulheres entraram em contato comigo do Reino Unido, Espanha, Portugal. Parecia que elas estavam, assim, vivendo a minha dor e me abraçando. Vindo te amparar. Pois é, isso que eu senti naquela noite. Uau. Muitas mulheres de muitos países começaram a entrar Uau. em contato comigo. Só que eu tava com a cabeça assim, né? Eu tinha passado o dia mentoreando, eu tava muito cansada. E eu disse, no dia seguinte eu vou conversar com ela. E aí a gente começou a conversar. E ela, eu quero fazer esse curso de experiência do lar, eu quero ser acompanhada por Que você. lindo. E eu achei Engraçado isso que lindo. eu não falei pra ela de início que eu estava em Portugal, que eu era de Portugal. Eu acho que você foi lá e viu nas minhas Foi. redes sociais, né? Foi. Porque eu não falei, olha, eu sou de Portugal, moro aqui e tal. Eu não falei isso. Depois eu vi aqui que você é de Portugal. Aí Foi meio que ela eu acho que contou, foi meio que uma resposta para ela, aí né? ela Do começou- tipo, foi uma É. confirmação, né? Uma confirmação de outubro para dezembro. Eu precisava dessa confirmação para dizer assim, sim, eu ainda tenho um trabalho em Portugal a Existem fazer. estacas ainda. Eu não faço nada sem o Senhor dizer assim, vai lá e faz. Porque a gente precisa desse tempo com Deus para entender esses projetos, onde eles precisam ser colocados estacas, fincados estacas. Não é pela nossa força, mas é debaixo de muita oração. Sim. Né? Eu lembro ali no final do ano, eu e Giselda, entendendo do Senhor que a gente deveria fazer um projeto juntas, eu disse, amiga, vamos orar, vamos entrar no propósito de oração em jejum entre Tão Natal e Ano necessário Novo. isso. Justamente na semana que a Deve morreu, a gente Meu estava em Deus. propósito de jejum e oração. Uau. Eu acho que é uma semana bem desafiadora ficar em jejum, né? Meu Deus, entre Natal Natal e e Ano Ano Novo, Novo, só festa, Que só tem os reunião, restos e tudo, né? tudo. Mas a gente teve nesse tempo. E quando a gente orava, todos os dias o Senhor apresentava um novo país. Meu Alguém Deus. entrava em contato com a gente, alguém falava alguma coisa. E a Gileão veio nesse meio, nessa semana. Ela veio a Isabela também do Reino Unido, foram chegando, a sua amiga na Irlanda. Na Irlanda. Foram chegando mulheres. E eu, o que é que eu tenho que fazer com essas mulheres, Meu Jesus? Deus do céu. E eu e Giselda entendendo do Senhor, depois de muita oração, vamos formar os 23 países. Quais foram os países que a gente entrou em contato esses 10 dias de jejum e oração? E aí o Senhor botou forte no meu coração o Japão.
Uau. E eu, Japão do outro lado do mundo. Até eu fiquei pensando, como é que eu vou mentorear a mulher no Japão? Eu tô aqui de noite, Esse ela tá lá de fuso manhã. horário vai ser uma Porque já é tão loucura. difícil a Europa, né? 3 horas de diferença já é E difícil. aí foi justamente ontem, numa live com Giselda, chegou uma moça do Japão. E ela se identificando, ela liberou palavras, ela liberou muitas palavras para nós. Uau. Ela liberou versículos, palavras fortes. E eu disse, meu Deus, o que é isso que está Meu acontecendo? Deus. É só o Senhor para fazer isso, né? Amiga. E entendendo de Deus que deveríamos realmente começar um trabalho com essas mulheres, o nosso projeto é, vamos fazer primeiro online, para depois a gente ficar estaca nesses lugares. Uhum. Então, aí foi quando a Tainara, naquela semana, a semana de ouro, de Semana chave de ouro. fatídica. Essa A semana foi semana intensa, foi gente. intensa. Foi muito intensa essa semana. Eu falei, eu não tô entendendo nada desse ano que tá começando agora. Que semana que foi essa? Semana após processo de propósito, de oração. Aí Tainara diz assim para mim, Dani, eu tenho uma amiga lá na Irlanda pra gente mentorear, eu vou abrir, vamos abrir uma turma de experiência do lar? Bora? Online? Eu, tá, vamos, tá. Vamos, não sei como, mas Aí vamos. tem fulana para acrescentar? Foi surgindo as Começou, pessoas na minha né, cabeça. amiga? Começou. As pessoas foram surgindo. Aí Gileão já era um nome. E aí foi surgindo outras mulheres em Portugal, a Thaís, né, a Rafa e a Lu. E aí foi surgindo. Aí Pauliana disse, vocês estão fazendo a turma lá na Europa? Então, eu tenho 4 meninas na Croácia para mandar para vocês. Deus. Aí eu, o quê? Oi? De onde? Da onde? Meu Não, e uma Deus. delas é croata, mas ela entende português. Eu, glória a Deus. Meu Deus E do aí céu. foi muito linda a formação dessa Foi muito turma. rápido. Muito rápido. Muito Éramos rápido. poucas, Muito de repente rápido. tava lá uma sala cheia. E foi em pouco tempo. Eu acho que coisa de 15 dias a turma estava formada e a foi gente desse começou. jeito. Foi desse jeito. 25 mulheres. Ninguém acredita. É. Quando as pessoas me perguntam, porque aí de repente eu estava no meu Instagram postando e eu já tinha formado a turma do presencial e não tinha falado nada sobre a experiência do lar online, era só mulher única online. E de repente eu, gente, e agora tem uma turma do Experiência do Lar Europa online. Aí as meninas mandavam assim, Tamara, o que está acontecendo? Onde você está indo? O que está acontecendo? Eu, gente, ninguém me pergunta nada, eu tô só no fluxo de Deus. Está acontecendo um movimento e eu decidi que esse ano eu vou entrar na onda do movimento e eu vou ficar com ele. Para onde ele direcionar, eu só quero ir. Eu só quero obedecer. E de repente estávamos, né, amiga, com uma turma formada de experiência do lar. 25 mulheres, que começou há 3 semanas atrás. 3 semanas. Vamos para a terceira aula, né, Gileana? E as aulas? Meu Deus, o que é isso? Não tem como explicar. Eu falei pro meu marido, falei assim, olha, eu saio de todas as aulas e falo assim, olha, eu não tenho palavras, eu não tenho como explicar. Eu não tenho. É realmente sem palavras. Flui, né? E eu penso assim, isso aqui é online. Imagina o presencial. Como é que seria? Isso aqui é um derramar sem limites. Mas eu não vou aqui limitar o online mais. Eu vou fazer com você, Dani, Thay. Não tem como mais limitar. Não tem. Realmente o que transborda ali no online não é diferente do que transborda no presencial. Claro, você vê uma pessoa tocar, a gente se abraçou. Ter um abraço, né, caloroso. É muito maravilhoso. Gostoso. Né? Mas o impacto que aquela palavra, aquelas aulas trazem para o meu coração é muito, muito forte. E para mim é uma quebra de barreira muito grande, porque a Dani me entregou essa mensagem dia 28 de dezembro. E aí, logo no início de fevereiro, que nós começamos Mulher Única. Foi. Mulher Única começou um pouquinho antes do Experiência do Lar, Sim. acho que foi ali 15, 16 de fevereiro. Que foi a minha primeira empreitada no online, com muito tremor. Eu achei que a turma não ia conectar, eu estava preocupadíssima. E aí, quando você traz esse olhar, eu quero falar exatamente isso. Eu estou encabulada com as turmas do online. Que conexão é essa? O que nós temos vivido nessas turmas do online? Eu tenho o prazer de ter a Gelian. Eu cato a Gelian 2h30 da tarde na segunda-feira e só solto ela quase 8 da noite, né, minha amiga? É minha mentora, professora 2 vezes. Eu falei, coitada da Gelian, ela não vai querer escutar minha voz mais, porque é ministração 2h30, depois ministração de novo depois. Mas eu quero falar isso, porque no dia que eu assisti lá o Abalar, né, presencial, tudo foi maravilhoso, muito impactante. Foi ali que um start mesmo na minha vida, né? Muito forte. Mas a tua palavra, eu fui falar com você naquele dia, a sua palavra, ela mexeu muito comigo. E onde eu vou hoje falar e dar alguma palestra, eu dou o seu testemunho. Meu Deus. De que você não cozinhava, seu filho estava lá com problema na escola, porque aquilo mexeu tanto comigo.
tanto como a volta para casa, né, de uma mulher, de uma mãe. Às vezes não é uma volta, às vezes ela tem mesmo que trabalhar, mas como o olhar de uma mãe para dentro do lar transforma a saúde emocional de toda a família. Então não é só a casa vai ficar linda, cheirosa, limpa, mas é como o emocional dessa família vai ficar saudável. E aí a gente quer espiritualizar tudo muitas vezes, né? A gente sempre quer espiritualizar, e eu tenho visto isso aqui tantas vezes, eu ouvi isso lá no Balar, tenho escutado agora com o livro Experiência do Lar, com as aulas, que, meu Deus, é estar. Às vezes não precisa espiritualizar, às vezes precisa apenas estar. Está. É muito precioso. E Europa é um lugar onde as mulheres, mães, o mundo, né, na verdade, mas eu tô falando aqui de Europa. É um lugar onde eu vejo a necessidade tão grande das mulheres voltarem. Muitas trabalham fora. Lá tem uma linda tradição. Meu marido sempre amou essa tradição. Que ele tinha um emprego lá em Portugal e ele tinha que bater na porta à noite para oferecer serviços. E ele disse que não gostava, ele odiava o trabalho dele. Por quê? Porque era a hora dos portugueses estarem sentados à mesa. Uau. Então eles têm a tradição, eles têm, e é lindo, mas às vezes não tem o coração, Meu né? Deus. Então o estar, a tradição permanece muitas vezes, Sim. mas o coração já se foi. E aí eu falei, meu Deus, eu sei que aqui existe a tradição de sentar à mesa, de estar, mas e o coração? E aí, por isso que eu fiquei impactada com o que Deus está fazendo, porque Deus estava trazendo o meu coração para o meu lar com um objetivo, que é levar o coração de outras mulheres para os lares delas, para que o emocional dos filhos, do marido, meu marido é outro, Meu Deus. porque eu sou outra. É verdade. Eu achava que ele era o culpado, amor, me perdoa, sempre achei que era Que você. linda, que linda. E meu coração não estava lá. Ele preparava férias, ele faz até hoje, né? Mas ele preparava e o coração dele estava tão dentro daquilo e o meu não. Meu coração nunca estava ali. E eu pensei, meu Deus, como eu perdi tempo. Mas a experiência do lar, mulher única, tudo isso tem feito tanta diferença na minha vida. E tudo online, gente. E o interessante, né, Juliana, que Portugal tem o maior índice de divórcio da Europa. Exato. Pois é, tá vendo? Então, A tradição Meu da mesa Deus. só não basta. então Tradição o Senhor nos versus chamou, coração. é Tão isso. importante que você verdade. falou. O Senhor nos chamou para a Europa e ele apresentou esses dados visíveis para a gente, Meu para mim, Deus. para a Giselda. E foi muito forte você perceber que, pelo menos ali, 40% das famílias vão sofrer um divórcio em Portugal. É urgente. É o Senhor urgente. tem pressa É urgente. desse trabalho lá. Famílias estão sendo destruídas. Quando a gente chegou lá, a gente sempre falava assim, meu marido e eu, nós precisamos ser uma referência de família, né? Nós precisamos. Por quê? Porque nós queremos? Não, porque é uma necessidade. Há uma urgência. Sim. Há uma urgência. É uma caminhada, né? É uma caminhada. A gente não chegou lá sendo numa Sabendo família. de tudo, né? Não. A gente chegou lá muito emocionalmente muito perdidos mesmo, como família, como casal. Mas hoje, né, a gente já nessa caminhada com mais tempo, a gente já tá tá lindo, gente. Vocês têm que ir lá em casa pra vocês verem. E a importância Que fofo de que tá. justamente mentorear essas mulheres anteriormente, a gente, depois de fazer um trabalho presencial no online, tem surgido, porque a gente já passa a visão do curso para essas mulheres. E quando a gente vai na Europa, a gente apenas pegar na mão e diz assim, agora você é uma mentora e eu vou te ajudar a mentorear. Você vai sozinha, a gente vai estar aqui presencialmente, mas daqui em diante é com você. E a gente tem que começar desse trabalho assim. E agora em maio a gente vai estar lá com a Gileana. Vamos estar lá lindo em Lisboa, eu e Movimento Giselda, lindo. fazendo esse Tainara. trabalho presencial. Vamos Tainara. Tá aí uma história aí, né? A Gelian só plantou a semente. E aí eu joguei pro marido brincando. Ela tinha que vir com Diógenes, aproveitar ele fazer um evento de homens. E aí a gente já faz o movimento de experiência. Aí eu brinquei, falei, amor, estão falando pra gente ir lá pra Portugal. Menina, ele levou isso super a sério. Na cabeça dele, é isso daí mesmo que vai acontecer daqui uns Amém. dias. Eu falei assim, Amém. semente plantada, deixa ela brotar, deixa Amém. naturalmente. Falei assim, sem a gente pôr a mão, né? Que a Deus mulher faz. sabe edificar todas
Paola põe a mão, É verdade. destrói com as próprias mãos. Eu É. falei, não quero mais colocar minha mão assim, não. E aí Deixa a que gente as já coisas tá, né, aconteçam. Juliana, nessas tratativas, né, de fazer uma turma presencial, Que lindo. né? Que Ali, eu, Juliana, Gisele, ia apresentar para as mulheres de lá, o Experiência do Lar, levar os livros, fazer um super evento em maio, né? A gente ainda está planejando isso tudo, vamos ter hoje uma reunião, mas o Senhor está, assim, fluindo e tem sido rápido, tem sido Sim. muito rápido. E muitas mulheres vão ser alcançadas para a honra e glória do Senhor Jesus ali na Amém. Europa. Eu Amém. creio, Eu também creio. creio muito nisso. Depois de ver esse movimento tão natural acontecer e de uma forma tão expressiva, eu realmente vejo que existe a mão de Deus sobre isso. E quando ele coloca a mão, quando ele respalda, ele protege, né? É Quando verdade. ele inculca em nós isso, quando vem dele, tem toda a proteção, todo o Verdade. respaldo dele. Meninas, que mesa linda. Que honra receber vocês aqui. Que honra a gente poder falar, né, amiga, da experiência do lar. Uma honra para mim. Eu vou deixar uma mensagem e, por favor, quero que vocês deixem as mensagens de vocês. Precisamos caminhar para o fim. Afinal de contas, temos uma turma ali esperando, né? Esperando. A chegada da Dani. Então, antes que essa turma comece aqui a mandar as mensagens, nós vamos encerrar. Mas se eu posso deixar uma mensagem para você, mulher, é que você volte seu coração para casa. Essa mensagem que tem queimado no meu coração, Márcia Barros falou e gritou, né? Falou assim: quem vê casa, vê coração. Então, que você consiga olhar para o seu lar e ver como está o coração da sua casa hoje. É um lar de fato, existe uma mulher, existe uma guardiã que protege, uma guardiã que edifica, uma guardiã que é a coluna daquela casa de sustentação, uma guardiã que conhece e que flui dentro dos princípios, né? Princípio da honra, meu Deus, é um princípio tão lindo que esse livro vem nos apresentar, um princípio que destrava tantas coisas. Vá para esse lugar, esteja nessas mesas, encontre essas mulheres. Se você hoje percebe que existe algo dentro de você que te traz de volta para casa, mesmo você estando dentro dela, como a Gelian falou. Às vezes nós estamos fisicamente dentro, mas o nosso coração está desconectado daquele lugar. Esteja nas mesas onde a experiência do lar está sendo levada. Procure essas mulheres, busque ajuda, esteja nesses lugares, porque o seu coração, a sua casa, seu esposo, a sua família vai ser transformada. Decida estar nesses lugares, decida começar para que você possa ver esse transbordar de modificações, de alterações que são a pura experiência do reino dentro das nossas casas. É isso que eu tenho para dizer para você. Vou deixar agora a mesa com vocês para vocês encerrarem. Gelian, deixe sua mensagem. Você também, minha amiga. Então, mulheres, eu aqui acho que a maioria, né, é mulher, mas eu sei que tem muitos homens aí assistindo. Meu marido tá aí, que eu vi. Então, mas eu queria aqui deixar um recado bem específico para as mulheres, porque Deus tem nos chamado a um tempo de honrar, né, honrar o nosso marido, honrar a nossa casa, honrar o nosso lar. E nós temos deixado isso muito de lado, porque quando fala de honrar, a gente pensa que tem que honrar a Deus. Mas, na verdade, quando nós honramos o nosso marido e honramos o nosso lar, a nossa casa, aí sim nós estamos honrando a Deus. E quando nós não honramos a nossa casa, não honramos o nosso marido, nós estamos andando em desobediência. Então, é impossível nós estarmos honrando a Deus. Então, assim, mulheres, vamos... Esse livro, esse curso, é um curso maravilhoso que nos ensina muito sobre esse honrar. E não tem nada a ver com estar debaixo de fardo, tem a ver com a vida no espírito. Esse honrar seu marido e a sua casa tem a ver com a sua vida no espírito. Então é um convite para você que quer uma nova vida. Às vezes você está cansada, você já nem sabe mais por que você está cansada. Talvez é porque você está fazendo muitas coisas, mas as coisas erradas. E o Senhor te convida para o lugar certo, fazer as coisas certas. A mulher de Provérbios, né, fazia tantas coisas, era uma mulher tão ocupada, mas ela não passava um ar de cansaço. Não. A luz, a sua lâmpada estava acesa à noite, ou seja, não era uma mulher que passava cansaço. Por quê? Porque ela fazia muitas coisas, mas as coisas certas. Ela honrava a sua casa e ela honrava o seu marido. Quando nós fazemos as coisas, muitas coisas, mas as coisas erradas, nós nos cansamos. Então talvez é por isso que você aí do outro lado está cansada como eu já estive tanto. Essa era a minha frase da vida. Tô cansada, tô cansada, tô cansada. Era a minha frase da vida. Por quê? Porque eu fazia muitas coisas, inclusive dentro da igreja.
e não priorizava a minha casa. Ou seja, eu tinha muitas tarefas, mas não eram as tarefas certas. E hoje, vivendo todo esse processo, eu vivo dentro daquilo que o Senhor me chamou para viver como prioridade, meu lar, né? A minha vida com Deus, o meu marido, os meus filhos, a igreja. E aí sim, a gente anda descansada, leve. Ordem e decência, né, Isso minha é amiga? muito gostoso. Ordem e decência. E A todos Bíblia fala vêm. sempre nisso. E todos vêm. E todos vêm. Amém. E aí querem saber o que você está vivendo e por quê, o que está acontecendo, né? Então é um convite. Que lindo. Minha última reunião aqui em Goiânia, eu recebi esse anel. Que ele Foi é um mesmo. coração. Ai, que lindo. E onde eu chego, eu falo para as mulheres, né? Elas olham esse anel. Ah, eu tenho um anel parecido. Eu disse, sabe por que esse anel? Porque é no lar que o coração se forma. E essa é a frase que eu quero deixar para vocês, todos que estão nos assistindo hoje. Onde está seu coração? Meu Deus. Seu coração está fora ou está dentro? E faz um impacto enorme. Ele está dentro, como você falou, Nossa. Gileão, e como a Thay também falou. Então, essa é a única frase que eu quero deixar para você hoje. É no lar que o coração se forma. E a gente precisa estar nele, estar dentro. Né? E até procurar dentro onde está essa dracma, né, que a gente falou aqui. Sim. Até dentro tem algo a reconstruir, tem algo a melhorar. Sempre. Nenhuma família é 100%, né? Com certeza não. Toda família precisa buscar algo com o Senhor. E é isso que eu quero deixar hoje para vocês, Amém. para as meninas que estão aí nos assistindo. Foi uma honra, viu, Que Thay? lindo, que Muito lindo, obrigada que lindo. por esse convite. Eu tô babando Eu aqui, estou gente. com Eu tô aqui insônia. olhando pra elas. Ai, ainda bem A que gente eu... vai estar o dia Ainda junto. bem que eu caminho com elas, que eu vou passar o dia inteiro junta. Faltou nessa mesa presencialmente nossa querida e amada Giselda, né? Sim. Ela está aqui conosco, como sempre, ombreando com a gente. Eu falo que a Giselda me encanta com a excelência, com a entrega. É uma um over excelência. delivery, é uma Nossa. coisa, né? É E verdade. que bênção poder caminhar, que bênção poder caminhar com vocês. É uma alegria muito grande estar no caminho, cruzando meu caminho com mulheres tão grandiosas assim. Tão Amém. grandiosas por serem simples, por entenderem da sua pequenez. Obrigado por essa mesa. Amém, eu que Obrigada. agradeço. É de verdade A gente um que privilégio. agradece. Foi muito bom. Vamos, nós vamos, honra. que hoje nós temos experiência do lar o dia inteiro, graças a Deus, né, amiga? E eu tenho certeza que será um dia muito produtivo. Muito obrigada para você que acompanhou a gente aqui até hoje. Eu espero que a gente tenha acendido uma fagulha no seu coração. Amém. Eu verdadeiramente espero. Manda esse vídeo, manda esse link para mulheres que você sabe que também precisam conectar os corações delas nas casas delas, para que elas transformem aquilo ali num lar. Eu espero vocês, eu espero que as mulheres continuem chegando. Elas chegaram, nós sabemos que elas chegaram. Elas estão chegando. É isso. Fiquem com Deus. Um beijo. Até mais. Até a próxima oportunidade.